Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Inclusive, inclusive, a minha varoa tem uma canção que trata dos cinco sola. Acho que enquanto vamos esperar alguns irmãos entrarem, farei questão de ver se coloco ali a música, uma música bastante edificante que trata desse assunto. Já entrou alguém? Vamos lá. Vamos lá. Também já estou aqui a partilhar a transmissão no meu perfil. Creio que somente a graça, somente a Cristo, somente a fé. Creio só nas Escrituras, somente a Deus eu dou toda a glória pela salvação. A música. O irmão consegue ouvir a música? Pela salvação. Muito boa a voz. Creio que somente a graça, somente a Cristo, somente a fé. Creio só nas Escrituras, somente a Deus eu dou toda a glória. Muita paz, minha querida Buta Paiva. Ali está a cantora. Muito A bom. irmã Buta Paiva, minha noiva. Gracioso, gracioso, gracioso. Maravilhoso. Já temos 6 irmãos em linha. Para os irmãos que estão em linha, gostaríamos que os irmãos partilhassem a live. Já temos 8 irmãos. Pelo menos quando tiver 10 irmãos, vamos começar. Ok. Pela graça me salvou, e em Cristo hoje estou. Somente Jesus, somente a Deus toda a glória. Somente Jesus, somente a Deus toda a glória. Pela graça me salvou, e em Cristo Tá bem, acho que hoje estou. Somente Jesus, somente a Deus toda a glória. Somente Jesus, somente a Deus toda a glória. acho que estamos Meu irmão, pronto. excelente música, hein? Depois manda o link para mim, onde a gente consegue ouvir aí, porque eu vou compartilhar aí também lá na página, vou compartilhar com alguns irmãos. Muito boa. Amém. Amém.
Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Graça e paz ao meu querido irmão, meu amigo, meu professor, Clinton. Eu até tenho dificuldade de pronunciar esse nome, não sei se é mesmo desta maneira. Clinton, é mesmo isso? Se fala Clinton. Clinton. Isso. Meu irmão, seja bem-vindo. Não é nem brasileiro, é americano esse nome, né? Então... Então quer dizer que tem um pessoal dos seus familiares que são... É isso? Ou só foi mesmo... Não, na verdade, meu pai quis colocar mesmo por conta do Bill Clinton, e aí, que é o antigo presidente dos Estados Unidos aí de alguns anos atrás, e aí por conta dele acabou ficando Clinton. Certo. Meu irmão, seja bem-vindo. Desde já agradeço ao irmão por ter aceitado o convite. Creio que vai ser uma bênção falarmos a respeito dessa temática sobre as 5 sola, pois estamos justamente no mês em que se comemora, né, a respeito desse momento histórico que nós sabemos, e seria muito, talvez, ou seja, é bom que num mês como este nós aproveitássemos mesmo a ocasião para falarmos desse assunto, pois inicialmente eu havia sugerido um outro tema, mas depois eu fiquei a pensar, eu disse, não, será uma grande bênção a gente falar das 5 sola, mas antes de entrarmos propriamente naquilo que vem a ser a nossa proposta na noite de hoje, gostaríamos que o irmão fizesse uma autoapresentação, a igreja do irmão, propriamente também a escola onde o irmão tem lecionado, teologicamente falando, e também apresentar a obra. Só depois vamos prosseguir com o nosso bate-papo. Esteja à vontade. Maravilha. Obrigado pelo convite, meu irmão. Como a gente conversou antes aqui, eu tenho contato com um número considerável de irmãos aí de Angola e de outros lugares também aí nos arredores. E é um povo que eu aprendi a amar, né? Eu sou, assim, muito feliz por ter conhecido vários irmãos aí. Alguns irmãos que estão aqui na live, inclusive, já acompanhando, né? O próprio irmão também, que, inclusive, eu acho que eu nunca te disse isso, mas foi graças ao nosso contato naquela vez que você me direcionou para a editora Educação Cristã e que eu consegui publicar o livro. Então, eu agradeço muito porque o irmão apareceu na minha vida num momento providencial, onde eu consegui fazer o que eu não consegui com nenhuma outra editora, né? E aí a editora Educação Cristã, como o próprio irmão já conhece, o Carlos, que é o diretor, todos eles muito atenciosos, muito, assim, zelosos com essa questão, e aí eu pude ter a oportunidade de publicar meu primeiro livro por lá. Então, eu agradeço aí ao irmão por isso. O primeiro livro, como eu disse, que é esse livro, essa capa linda, não querendo menosprezar o livro do irmão, mas é a capa mais bonita da editora Educação Cristã. É a capa mais bonita feita pela editora Educação Cristã, 5 Solas e Eu. É um livro que eu preciso aí ir atrás para poder descobrir um meio para conseguir mandar para os irmãos aí de Angola, tá? O irmão Baptista aqui já falou para mim, já me deu algumas orientações, eu vou atrás disso aí, logo mais a gente conversa sobre isso. Irmão, é isso, esse é o livro. Eu sou de Ribeirão Preto, uma cidade que fica no interior de São Paulo, aqui no Brasil. Sou membro da Igreja Batista do Calvário, uma igreja batista de cosmovisão calvinista, uma igreja batista regular, do movimento regular. Eu sou um dos educadores da STEC Ref, que inclusive o irmão também faz parte aí da Escola Teológica Cristã e Formadores, e eu também sirvo, né, além da STEC Ref, também sirvo aqui na nossa igreja e nas igrejas que tem aqui
na região, sempre que precisam de alguém, de um pregador, de alguém que possa dar uma aula, eu estou à disposição, sempre, sempre. E aí, encaixando as datas, eu vou, sempre. Acho que é isso, meu irmão. Acredito que é isso. O tema, como você disse, é um tema oportuno, porque a gente tem aqui um livro que fala sobre os 5 solas, que é o meu primeiro livro, né? Eu tenho outros aí que foram escritos, livretos. Inclusive tem esse aqui, ó, por exemplo, que está disponível, inclusive na Amazon, em e-book, que é 4 razões do porquê eu não aceito Jesus. Esse está disponível na Amazon para e-book, por exemplo. Tem outros em e-book também. Esse aqui é físico, eu fiz uma impressão física dele também, nessa loja chamada Wyclep, aqui, mas ele também está disponível em e-book na Amazon. E aí, como o tema ele é bem sugestivo, nós falamos aí de reforma protestante. Esse mês é um mês onde muitas igrejas ao redor do mundo inteiro vão falar sobre reforma. O problema é que a maioria dessas igrejas não fazem nem ideia do porquê porquê reforma, para quê, o que aconteceu, de onde surgiu, qual a necessidade disso, né? Muitas igrejas passam o ano inteiro vendendo o evangelho, chega em outubro e quer comemorar o aniversário da Reforma Protestante. É uma pura hipocrisia, essa é a verdade. Então, é necessário, né? Quando eu escrevi esse livro na intenção também de mostrar que a reforma ela precisa ser vivida no nosso dia a dia. Os 5 solas, como a gente vai falar aqui, ele tem que ser doutrina de vida, de prática. O que eu creio sobre os 5 solas precisa mover os meus pés. Eu preciso viver essas verdades. As igrejas hoje em dia, em sua maioria, do movimento evangélico, eu posso falar aqui do Brasil, não crê, não faz isso. Essas igrejas elas não pregam, por exemplo, sola escritura. Elas colocam a escritura mais alguma coisa, a escritura mais o pastor, a escritura mais a cobertura espiritual, a escritura mais alguma coisa, sempre, é sempre. Então, a reforma protestante ela precisa fazer parte o ano inteiro. Nós comemoramos em outubro? Com certeza, é um mês assim oportuno para nós. Nós somos felizes porque Deus usou Martinho Lutero e outros homens no passado, mas nós queremos que essa reforma que aconteceu lá atrás, ela se aplique em janeiro, fevereiro, março, abril, não só em setembro. Amém, amém, amém. Eu não tenho propriamente um guia para se apoiar, então algumas perguntas serão aleatórias, coisas assim do gênero, mas creio que vai ser um grande bate-papo. Pois os irmãos que estão a nos acompanhar, eles também terão momentos para manifestar as suas questões e creio que vamos prosseguir com o nosso bate-papo. Eu lembro-me que isso foi o ano passado. Eu estava no quarto, eu estava a refletir, porque aqui em Angola, não diferente do Brasil, existem muitas igrejas que se autodenominam protestantes, né? Eles se denominam protestante porque talvez não se assemelham com a Igreja Católica, não se assemelham com a Igreja do Sétimo Dia, não se assemelham com a Igreja da Testemunha de Jeová. Mas depois eu comecei a analisar que muitas dessas mesmas igrejas que se auto-intitulam como protestantes não sabem exatamente o que é ser uma igreja protestante. Eles, às vezes, acreditam que são protestantes porque, algumas vezes, fazem menção do nome Martinho Lutero e acham que é o suficiente. Mas eu comecei a pensar, eu disse, não. Futuramente, queira Deus, a sugestão do novo livro vai ser mesmo o que é ser uma igreja protestante. Essa sugestão do novo livro, apresentar para o povo de Angola, para as igrejas de Angola, o que, então, na verdade, é ser uma igreja protestante. Por quê? Muitas dessas mesmas igrejas se intitulam como protestante, mas quando olhamos para aquilo que elas acreditam, as suas crenças, quando olhamos para os seus cultos, as práticas que são inseridas, ficamos assim, meu Deus, como que se intitulam de uma igreja protestante, mas não sabem nada. Aquilo que os reformadores defenderam nem sequer se faz sentido. Então, eu creio que essa é uma forma deles falarem
e não sabem. Então, a sugestão, né, futuramente eu pretendo falar a respeito dessa questão. Tem alguém que fez uma pergunta, mas ela não me respondeu a pergunta, mas a pergunta, vamos, depois na fala do irmão, vamos lá, prosseguindo. Mas, talvez a primeira pergunta que nós poderíamos colocar é, então, o que são os 5 sola da reforma protestante, né? Essa palavra sola, o que significa? Porque as pessoas ouvem muito sola, será sola de sapato, coisa assim do gênero. O que significa sola e quais são essas 5 sola? Inicialmente, vamos lá, por querer entender essa questão, o que são então os 5 sola da reforma protestante, o que significa então sola e quais são essas sola? Perfeito, meu irmão. E realmente o que você disse é um fato, né? As pessoas, elas não sabem, elas falam que elas são evangélicas, elas são protestantes, às vezes para não se assemelhar com o catolicismo, né? Para se opor ao catolicismo. Só que muitos desses irmãos, eles vão defender, e eu nem sei se são irmãos, tá? Eu tô colocando aqui. Muitos vão defender as mesmas coisas que os católicos. Muitos vão defender, por exemplo, o livre-arbítrio, que é uma doutrina essencialmente católica. Os católicos, eles são declaradamente defensores do livre-arbítrio. Agora, como é que pode um protestante defender essa mesma doutrina onde Deus coopera com o homem na salvação? Então, as pessoas não sabem de fato o que é. E aí, antes de chegar nessa questão dos solas, a gente tem que entender o porquê de nós sermos chamados de protestantes. Por que protestante? Eu sou um cristão protestante. Tá, mas por que você é um cristão protestante? A palavra protestante, ela vem da expressão protesto. O que é um protesto? É você se opor a alguma coisa. É você se colocar diante de uma causa do lado oposto, indo contra essa causa. Então, quando nós falamos em protesto, ela vem da palavra protestar. Esse termo, ele surgiu inicialmente por quê? Porque Lutero, quando ele escreveu as famosas 95 teses, ele pregou essas teses na porta do castelo da igreja em Wittenberg. E quando ele prega essas teses lá, o que ele está fazendo? Ele está protestando contra os ensinos das indulgências do Papa, contra os erros doutrinários da Igreja Católica daquela época. Então, por que nós somos protestantes? Porque nós protestamos contra as heresias que antigamente eram propagadas pela Igreja Católica. Então, Lutero surge, ele emerge na história exatamente protestando contra as heresias católicas. E aí, quando a gente pensa nos 5 solas, que não são, como o irmão falou, sola de sapato, né? Eu também faço essa mesma brincadeira quando eu vou apresentar alguma coisa. Não tem a ver com solas de sapato, né? Tem a ver com uma expressão do latim, que significa somente. Então, sola é somente. Sola, soli, solos, são todas variações aí da palavra somente. Então, os 5 solas, eles vão surgir tempos depois de Lutero já não estar mais ali se opondo, vivo. Ele surge algum tempo depois. A gente não tem a data precisa de quando foi estabelecido isso. O que a gente tem é que a igreja passou, então, a se posicionar contra os ensinamentos católicos, dizendo, olha, vocês estão dizendo que a palavra do Papa, ela tem um peso espiritual, um peso fundamental na vida do fiel. Nós dizemos que não. Somente a Escritura é autoridade sobre o fiel. Somente a Escritura é autoridade sobre aquele que confessa Jesus. A Igreja Católica dizia, não, mas você tem que entender que a salvação é pelas suas obras e pela fé. São os dois juntos. Nós falamos, não, a salvação é somente pela graça. Ela não é pelo que eu faço, não é pelas obras. Olha, a salvação, ela também tem que ser pelo que você pratica. Por quê? Porque Deus, para ele te aceitar, você precisa pagar algumas penitências. Você precisa fazer algumas coisas. Nós dizemos, não, somente a fé é o meio pelo qual nós vamos nos achegar diante de Deus. Nós somos justificados somente pela fé. Nós não somos justificados pelo que nós fazemos. É a fé que nos justifica. Quando nós dizemos
que não há outro meio de sermos salvos, quando nós dizemos assim que não existe nenhum mediador, nenhuma outra forma de nos achegarmos a Deus, nós estamos dizendo que somente Cristo é esse mediador. Nós não estamos dizendo que, por exemplo, nós podemos nos achegar através do pastor, através do líder, através de Maria, através dos santos. Não, é somente Jesus. Então, quando nós falamos o sola, o soli, o solos, nós estamos trazendo exclusividade a uma doutrina. Então, um pouquinho depois de 1517, que é quando Martinho Lutero ele inicia oficialmente a revolução dele contra a Igreja Católica, a Igreja então começa a definir, olha, nós acreditamos somente na Escritura. Somente a Escritura é autoridade para o povo de Deus. Somente a Escritura é onde Deus fala. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Mais nada, mais ninguém. Não há outro meio de salvação. É somente Jesus. Então, esses 5 solas, eles são compostos aí por sola Escritura, que é somente a Escritura, sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, solus Christus, que é somente Cristo, e o resultado final disso tudo, né? A explosão, por exemplo, que o apóstolo Paulo tem ali, a doxologia de Romanos 11, no finalzinho, Paulo fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A explosão da nossa vida, a doutrina que vai ser o resultado final de tudo que nós cremos, é glória somente a Deus. Soli Deo Glória. Então, Soli Deo Glória é o final, é a quinta sola, né, por assim dizer, porque ela realmente é a consequência das outras solas. Se eu creio que somente Cristo é o meu Salvador, se eu creio que somente a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus fala comigo, se eu creio que somente a graça é o meio pelo qual Deus me salva, e se eu creio que somente a fé é o meio pelo qual eu sou justificado, eu vou glorificar a Deus. A glória de Deus será vista como consequência disso tudo. Certo. Bom, o irmão acredita que é relevante, né, a gente, os pastores, falarem novamente a respeito dessa questão? O irmão acha que é relevante? Ou será que esse protesto de Martinho Lutero, né, na época, era mais relevante naquela época para nós? Ainda o irmão acredita que há uma necessidade de protestar alguma coisa? Como é que é? Como que o irmão encara essa questão? Meu irmão, é difícil porque Lutero ele não foi o primeiro a protestar. Nós temos antes de Martinho Lutero os que são chamados pré-reformadores. Esses pré-reformadores são homens que se colocaram diante da Igreja Católica igual Lutero. Eu gosto de citar sempre o exemplo de John Huss. John Huss foi um homem que veio antes de Lutero. Ele viveu antes de Lutero se apresentar e aparecer na história. E John Huss foi alguém que pregou exatamente a mensagem de Lutero. A grande questão é que a Igreja Católica pegou esse homem, colocou esse homem sobre um julgamento, julgou as doutrinas que esse homem estava ensinando e falou: você está pregando heresia, portanto você será condenado. Resultado disso, esse homem foi morto, esse homem foi queimado. E aí, enquanto ele estava sendo queimado, ele dizia: tudo aquilo que eu preguei, agora eu estou testificando com o meu sangue. Ou seja, eu não vou abrir mão do que eu estou falando. Lutero vem depois e ele é chamado, inclusive, pelos católicos de Russelita. Ou seja, seguidor de John Huss. E Lutero não fazia nem ideia de que John Huss ele pregava totalmente as mesmas coisas que Lutero. Então, Lutero ele chegou à conclusão do pensamento dele pela Escritura. Ele não usou nada externamente. Ele usou a Escritura. A Escritura, Deus falou com ele através da Escritura e ele entendeu que aquilo precisava ser feito. Agora, quando a gente pensa nos nossos dias, nós talvez precisaríamos formular mais que 95 teses. Porque no período de Lutero, ele formulou 95 teses para o catolicismo romano. Hoje a gente tem que formular teses para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para os testemunhos de Jeová, para os adventistas e para tantas outras seitas que existem. Então é muito difícil a gente olhar para os nossos dias e ver que, infelizmente, muitos pastores não estão buscando essa reforma. E um dos lemas da Igreja Reformada, como o próprio lema diz, Igreja Reformada sempre reformando.
Lutero não estava realizando aquela obra só para aquele momento. Aquele momento foi necessário que Lutero se opusesse ao catolicismo. Hoje é necessário que nós também nos colocamos diante da igreja moderna e nos coloquemos contra o que tem sido ensinado aí. Se o seu irmão for para os Estados Unidos, o irmão vai ver que é um tipo de heresia que é ensinada no meio evangélico. Se o irmão vir para o Brasil, vai ver que é outro tipo de heresia que tem sido ensinado aqui. Então, cada local precisa entender, cada pastor local precisa entender a necessidade e precisa dizer, olha, aqui eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso baixar a minha guarda. Eu estou aqui diante dos homens, estou aqui diante de Deus e eu preciso me opor ao que está sendo ensinado. O problema, irmão, é que falta coragem. Muitos pastores hoje não têm coragem de se opor. Muitos pastores preferem ficar jogando ali como se fosse político. Muito pastor prefere ser amigo da vizinhança, ser o coleguinha de todo mundo. Um dos irmãos que eu admiro muito é o pastor Walter Reggiani. Se o irmão for no Instagram dele, nas redes sociais dele, ele não alivia para ninguém. Ele se opõe a qualquer pessoa que está ensinando o contrário do que a Escritura ensina. E é essa postura que nós, como líderes, precisamos ter. Essa é a postura. Só que a gente tem medo. A gente tem medo de perder a amizade, a gente tem medo de perder pessoas, tem medo de perder contatos, sabe? E Lutero não tinha nada disso. Lutero chegou lá no castelo, na porta do castelo da igreja de Wittenberg, pregou as 95 teses e ele sabia que, infelizmente, as pessoas não iam aceitar de bom grado aquilo. Mataram John Huss antes de Lutero. Por que não matariam Lutero? Nós temos naquele mesmo período, inclusive hoje, 6 de outubro, há cerca de anos atrás, outro homem morria. Inclusive eu postei até no Facebook. William Tyndale, um reformador. Ele morria queimado porque ele estava propagando heresias segundo a Igreja Católica. Então, hoje nós precisamos de uma reforma, meu irmão. Nós precisamos de uma reforma talvez muito maior, porque todo o trabalho feito por Lutero foi desfeito ao longo dos anos, porque, infelizmente, muitos líderes, muitos pastores abaixaram a guarda. Muitos líderes abaixaram a guarda e entenderam que, tá tudo bem, é só um errinho teológico, é só um equívoco teológico. E nós passamos a perder o senso de proporção. Porque Lutero entendia que o que a Igreja Católica pregava era errado. Hoje, nós olhamos para alguns líderes que estão vendo isso acontecer debaixo dos olhos deles e eles não fazem nada. Então, como líderes, nós precisamos nos opor a esse tipo de pensamento. Porque, infelizmente, 506 anos se passaram e muitas das coisas que Lutero pregou lá atrás são jogadas no lixo. Essa é a verdade. Realmente, essa é a nossa realidade. E uma coisa que também gostaria que os irmãos que estão nos acompanhar lembrassem sempre que quando estamos a falar, né, da reforma protestante, conforme o irmão aqui já fez referência, não devemos apenas olhar para Martinho Lutero, né? Esse também é um pequeno... É algo que eu gosto muito de corrigir as pessoas. Porque quando se fala da reforma, nós apenas olhamos para o Martinho Lutero, esquecemos John Wycliffe, esquecemos Savonarola, esquecemos esse povo John Huss, que são os pré-reformadores, homens que foram os primeiros, né, a pregar aquilo que Lutero que pregou, aquilo que Calvino pregou, aquilo que os demais irmãos pregaram. Inclusive, quando estudo a respeito dos pré-reformadores, eu fico assim tão admirado, e ao mesmo tempo fico a pensar, será que nós também estamos prontos para estar disposto a oferecer a nossa cabeça à prol da verdade? João Calvino, ele falava que cão late quando seu dono é atacado. E ele fala que eu seria covarde se observasse que as verdades divinas fossem profanadas e ficassem em silêncio. E essa é a nossa realidade. Nós olhamos para muitos pastores, nós olhamos para muitos pregadores, eles conseguem ver mesmo que a verdade está a ser desprezada, heresias, às vezes eles ficam covardes, às vezes eles não falam nada. É um grande problema. Então, nós precisamos olhar para a reforma, primeiro olhar
para esses três grandes homens que contribuíram e que estavam prontos. Porque, por exemplo, você olhar para um John Ons, ele de tanto pregar a verdade e ele ser tão perseguido, ele chega um momento, ele fala, pá, agora o meu sangue vai testificar. E eu, às vezes, eu fico a pensar assim, meu Deus, será que eu estou pronto para fazer as mesmas declarações que este homem? Será que nós, será que todos nós será que todos estão a acompanhar a live? Será que estão prontos para usar uma declaração do gênero? Agora chegou o momento do meu sangue testificar aquilo que por muito tempo eu tenho pregado. Então, o sangue dele era uma testificação de que, na verdade, eu era um servo fiel. Na verdade, John ele percebeu aquilo que Paulo fala, a palavra fiel é esta. Se morremos com Cristo, cremos que com Cristo ressuscitaremos. Então, para todos nós, temos que termos esta percepção, sabendo que vai custar tudo, mas tudo, inclusive a nossa própria vida, se na verdade nós desejar trilhar os mesmos caminhos que esses homens do passado trilharam. E o irmão aqui fez questão de mencionar, né, as 5 sola, sola Escritura, solus Cristo, sola gratia, sola Deo Glória, entre outras. E nós gostaríamos de começar propriamente já com a primeira sola, mas antes disso, vamos só já responder de forma assim, sintetizada, a primeira pergunta que o irmão havia feito logo no início, e a pergunta é esta. Consegues observar na tela? Sim, sim. Assim, uma igreja reformada, ela é uma igreja que hoje, infelizmente, ela é diferente de uma igreja protestante. Toda igreja reformada é protestante, mas, infelizmente, nem toda igreja protestante é reformada. Então, quando nós entendemos que protestante vem exatamente desse protesto contra a Igreja Católica, hoje nós temos muitas igrejas que elas se consideram protestantes, porque elas dizem assim, bom, nós abraçamos os princípios da reforma, nós somos contra o catolicismo. Só que essas mesmas igrejas, elas vão dizer assim que elas acreditam no livre-arbítrio, como eu falei. O livre-arbítrio, meu irmão, ele é um distintivo essencial do catolicismo. O meu livro mais recente, que inclusive está disponível na Amazon, ele está disponível por R$ 1,99. Eu coloquei o menor valor possível do e-book dele para que as pessoas pudessem adquirir, mas também tem o PDF. Então, se alguém quiser o PDF, é só me chamar no privado aqui que eu mando o PDF sem problema. O livro chama Sinergismo, a religião do livre-arbítrio. E esse sinergismo, ele é algo tão forte na Igreja Católica, que a Igreja Católica, lá no Concílio de Trento, quando eles formularam os chamados cânones de Trento, eles dizem assim que se a pessoa acredita que o livre-arbítrio ele perdeu a sua utilidade depois da queda, se a pessoa crê que o homem não tem livre-arbítrio, essa pessoa é excomungada da Igreja Católica. Porque para que você seja católico, você tem que acreditar no livre-arbítrio. Se você não acredita no livre-arbítrio, você não é um católico. Agora, se você é um protestante e acredita no livre-arbítrio, sinto muito, você não é um protestante, você é um católico. Você pode estar dentro de uma igreja que se diz protestante, mas você é um católico. Então, quando nós pensamos em igreja protestante, nós precisamos atrelar essa ideia de protestantismo com os 5 solas. O que é uma igreja protestante? É uma igreja que abraça os 5 solas, que abraça o sola fide, o sola gratia, o sola escritura e o sola deo glória. É uma igreja que abraça isso na vida. Agora, se essa igreja despreza alguns desses solas em algum momento, essa igreja não pode ser considerada uma igreja protestante. Pode ser uma igreja evangélica, chamada de igreja evangélica, ok. Agora, protestante tem a ver com os distintivos da reforma protestante. Agora, uma igreja reformada em nossos dias é uma igreja que abraça, além dos 5 solas, os 5 pontos do calvinismo também. Que é os 5 pontos que a gente fala que é de calvinismo, mas na verdade é do sínodo de Dort, que inclusive aparece respondendo pessoas que levantaram a defesa do livre-arbítrio, a bandeira do livre-arbítrio. Então, uma igreja reformada abraça os 5 solas e os 5 pontos. Uma igreja protestante em nossos dias diz que abraça os 5 solas somente. Pode falar, meu irmão.
Bom, novamente o mesmo irmão, ele faz essa questão. Só para entender a pergunta, diz sobre livre-arbítrio, será que quem crê nessa doutrina não é considerado como reformado? Não. Quem acredita no livre-arbítrio, e aqui livre-arbítrio não definiu da seguinte forma: liberdade de natureza. O que é livre-arbítrio? É liberdade de natureza. O homem que diz ter livre-arbítrio, ele diz que a natureza dele consegue ir contra a natureza do pecado e escolher sem influência nenhuma. Então, a pessoa que defende o livre-arbítrio, ela vai dizer assim que é possível que o homem pecador, morto em delitos e pecados, escolha ser salvo se ele quiser. Faça coisas boas indo contra a própria natureza. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim que aquele que vive no pecado, ele vai pecar. 1 João vai dizer isso. Romanos 3, 10 a 18 vai dizer isso. Efésios 2, 1 a 5 vai dizer isso. São todos textos que vão contra exatamente essa doutrina de que o homem tem essa liberdade para agir contra a natureza do pecado. Então, se alguém fala que acredita nesse livre-arbítrio, essa pessoa não pode ser considerada um reformado. Se foi essa a pergunta, é assim que eu entendo a resposta. Certo. Então vamos lá, prosseguindo. Está muito claro mesmo, né, que os reformadores, eles eram contra o livre-arbítrio. Não, eram contra, isso está bem claro mesmo, até nas confissões. E eu sempre tenho dito para as pessoas que acreditam no livre-arbítrio da seguinte maneira: para quem quiser provar a existência do livre-arbítrio em seu sentido pleno, basta escolher nunca mais pecar. Se conseguir, então, além do livre-arbítrio existir, a Bíblia estará errada. E, particularmente, eu escolho ficar com a Escritura. Então, é claro que as pessoas que vão lá defendendo o livre-arbítrio, se eles escolherem nunca mais pecar, porque, quero dizer, que eu tenho a minha própria escolha, então vou escolher. Epá, é difícil, né? É irmão, difícil. Eu creio... e além disso, é interessante notar que esse senhor aqui da capa do meu livro, chamado Martinho Lutero, ele se opôs a um homem chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um homem que propagava o ensino do livre-arbítrio. E aí esse homem da capa do meu livro aqui, Martinho Lutero, ele escreve uma resposta que hoje nós temos, inclusive, até uma tradução dele, uma parte, não é completo, que é aquele livro Nascido Escravo. A editora Fiel, inclusive, publicou. Ele não é todo o livro, tá? O nome completo é Do Servo Arbítrio. De Servo Arbítrio. Esse é o nome do livro originalmente. Então, Lutero, ele tem essa resposta a Erasmo, dizendo: Erasmo, é o seguinte, ele começa inclusive dessa forma, fala assim: ó, você quer defender o livre-arbítrio? Ok, mas eu tenho 2 generais ao meu lado. Eu tenho João e tenho Paulo. Somente esses 2 generais bastam para poder responder para você que o livre-arbítrio não existe. O apóstolo Paulo e o apóstolo João. Quem que vai se opor ao apóstolo Paulo e ao apóstolo João naquilo que eles escreveram, que foi inspirado pelo Espírito Santo? Não tem como, não tem como. Certo. E não só eu acredito também, aproveitando mesmo a ocasião, algumas pessoas acreditam que, por exemplo, para os defensores do livre-arbítrio, eles pensam que falar assim, eu escolho fazer aquilo, eles acreditam que isso venha a ser livre-arbítrio. Por exemplo, eu escolho fazer isso, eu estou a dizer que eu escolho, sem saber que não é dessa maneira. Não é dessa maneira que nós devemos acreditar, nós não devemos pensar dessa maneira. O irmão faz uma outra questão, né? Dentro da percepção do irmão, da seguinte maneira: então podemos dizer que quem crê no livre-arbítrio não é cristão? Não, mas é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, porque nos nossos dias as pessoas elas estão... eu falo assim, a maioria de nós mesmos, nós temos aceitado que qualquer pessoa que se diga cristã é cristã, não importa o que ela acredita, e não é verdade isso.
Poxa, esses homens, não só Lutero, mas tantos outros homens ao longo da história tiveram sangue derramado para poder defender a verdade. E eu digo para você, meu irmão, como diz Gordon Clark, ninguém em toda a história foi morto, martirizado por defender o livre-arbítrio. Ninguém, nunca. Todo mártir sempre defendia a verdade de Deus. Então, alguém que defende o livre-arbítrio, essa pessoa ela precisa se questionar. Olha, o livre-arbítrio que eu defendo, o suposto livre-arbítrio que eu defendo, ele está, em alguma medida, tirando a glória de Deus? Se sim, essa pessoa claramente não é cristã. Porque o cristão, ele vai cair no último sola. Só lhe deu glória. O brado do cristão é: só lhe deu glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado louvor. Martinho Lutero, depois que ele termina tudo que ele fez, ele traduz as escrituras, ele prega para as pessoas, ele se opõe ao ensino católico. Sabe o que ele termina dizendo? Ele fala assim: olha, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Eu não fiz nada. Eu posso ter traduzido a Bíblia, eu posso ter pregado as 95 teses, eu posso ter feito um monte de coisa, mas no fim das contas, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Esse é o brado do cristão. Agora, como alguém que defende o livre-arbítrio vai dizer isso? Alguém que defende o livre-arbítrio vai dizer assim: olha, Senhor, o Senhor fez tudo, mas eu te ajudei, tá? Eu fiz a minha parte. Eu usei o meu livre-arbítrio e eu fiz a minha parte. Se eu não faço a minha parte, o trabalho do Senhor ficaria incompleto. Essa é a ideia do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, dentro da visão humanista, ela é uma forma de você dizer que você coopera com Deus. Ó, meu irmão Baptista, ó, é o seguinte: se você não fizer a tua parte, só a parte de Deus não basta. Você tem que fazer a tua. Quem sou eu para poder fazer alguma coisa, meu irmão? Quem sou eu? Eu sou pó. Eu sou cinza. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Tudo aquilo que eu faço é Deus quem está operando em mim. A minha vontade de buscar o Senhor vem dele. Por isso que a glória tem que ser a ele. Então, a Bíblia ela não vai colocar em harmonia alguém que rouba a glória de Deus e, ao mesmo tempo, esse alguém sendo cristão, como se fosse uma coisa só. Ou você rouba a glória de Deus defendendo o livre-arbítrio humanista, ou você é um cristão. Os dois juntos não dá. Por isso que eu tenho dito o seguinte quanto a essa questão. Porque quanto a essas questões para os defensores do livre-arbítrio, nós podemos encontrar dois grupos, né? Uns que só têm dificuldades de compreender, ou seja, a lente hermenêutica que eles estão a utilizar está manchada, posso falar, está manchada, tem alguns nodos que não lhe permitem, às vezes, ele ver como as coisas deveriam. Às vezes é uma confusão na cabecinha dele. Ele é um crente, mas não está conseguindo entender as coisas como deveriam. Esse é outro grupo. Agora, tem aqueles que estão ciente, sabe das coisas, mas que quer mesmo roubar a glória de Deus para si. E isso é perigoso, né? Por exemplo, em Isaías 42, acho que é versículo 8, diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória não darei a qualquer um, nem os meus louvores nas imagens de escultura. Nós conseguimos extrair desse texto verdade de que nós não devemos sequer roubar a glória de Deus. A glória de Deus, devemos reconhecer isto, devemos saber que não tem nada. Até Paulo vem lá falando que tanto querer como efetuar emana de Deus. Se Deus não colocar esse desejo, e se Deus também, porque algumas pessoas pensam que nós temos uma liberdade autônoma, do sentido que, Deus está ali, né, conforme a visão sinergista, vai lá trazendo, de que temos que trabalhar junto. Não, essa visão é contrária à palavra do Senhor. Jonas foi muito claro, manifestando que a salvação vem do Senhor, quebrando, né, todas essas ideias absurdas, né? Tem mais uma pergunta, quer dizer, vamos colocar essa pergunta e depois vamos prosseguir com a live. A pergunta é esta.
Será que podemos assim declarar que os 5 solas são um resumo daquilo que as teses que Lutero estabeleceu? Não, na verdade não, porque nas teses de Lutero, ele não estava buscando se opor somente a um dos ensinamentos católicos, mas a ênfase de Lutero nas teses é exatamente a venda de indulgências. O catolicismo romano da época, ele trabalhava muito com venda de indulgência para poder arrecadar dinheiro. Então, Lutero ele escreve as teses para se opor às indulgências, para se opor à ideia de que o Papa tem poder para poder perdoar as pessoas. Então, a gente pode dizer assim que os 5 solas estão presentes nas 95 teses de Lutero. Os 5 solas, o conceito, a ideia, o ponto de partida de Lutero foi exatamente a crença de que somente a Escritura é a palavra de Deus, de que somente Cristo é o Salvador, de que somente a graça salva, que somente a fé justifica e que a glória é somente de Deus. Isso sim, mas as 95 teses elas vão além, porque ela tem um propósito específico. Lutero ele se propõe a debater com a Igreja Católica sobre aquilo que eles estavam ensinando que era contrário às Escrituras. É esse o ponto. Certo. E não só, né? Nós percebemos claramente que quando, é claro, né? Quando olhamos para o período, né? Para o período do Martinho Lutero, na época de Martinho Lutero, além da famosa indulgência, nós vimos que havia um desvio, mas um desvio mesmo, é enorme na igreja, em muitos aspectos, né? Que até também nós vamos encontrar aquilo que eles denominavam como como é que é sinomia? Tem um nome ali, que era propriamente vendas de cargos eclesiásticos. Então, existia propriamente muitos desvios, e a ênfase de Martinho Lutero era combater as indulgências, esses desvios, combater essas ideias, como é que eram encarados o Papa, a questão de autoridade, todas essas coisas, esse foi o propósito de Martinho Lutero. Então, irmão, vamos lá continuar. Sim, sim. Eu só queria deixar aqui que algumas teses de Lutero que eu propriamente gosto, tá? Assim, é muito bom, tem disponível na internet, os irmãos podem procurar as 95 teses, mas das 95, eu gosto de algumas bem pontuais aqui, que é a seguinte, ó. Tese de número 1. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Tese número 13. Os pregadores de indulgências estão enganando quando afirmam que por meio de indulgência um homem é libertado de toda penalidade e salvo. Tese número 16. Uma vez que o Papa entende conceder graça, ele faz com que mais pessoas fiquem condenadas, ao passo que, na realidade, a graça de Deus é obtida apenas por meio de Deus. Somente Deus é capaz de dar graça. É isso que o Lutero fala. E aí, por fim, ele coloca aqui na tese número 20, certamente, quando o dinheiro cai na caixa, que é onde eles recebiam indulgência, ganância e avareza podem ser aumentadas, mas a intercessão da igreja depende apenas da vontade de Deus. Lutero falava assim, ó, tudo que vocês estão fazendo aí, essas obras, nada disso depende de vocês. É Deus. Deus é o autor. Depende dele. Só queria deixar essas teses aí para o pessoal. Amém. Meu irmão, vamos falar em poucos minutinhos, porque as solas, elas são claras, né? Elas são claras, mas vamos lá tecer algumas palavrinhas. Vamos começar com o primeiro sola. Sola Scriptura. Seríamos que o irmão tecesse algumas palavrinhas quanto à questão da primeira sola, depois vamos pegar a segunda, depois vamos verificar se há perguntas, né? Ali há algumas perguntas muito profunda, né? Tem perguntas que requer uma live específica, né? E é claro também, só para esclarecer uma coisa, dentro do círculo reformador, algo assim do gênero, há sempre alguns pequenos aspectos que também podemos divergir, né? Podemos divergir, e isso entende-se tanto para, se nós pegássemos
um batista, assim como o irmão, como um presbiteriano, tem certos pontos que vão entrar mesmo em choque, mas tem outros elementos que são os primordial, né? Todos nós estamos na mesma carruagem. Então, perfeito. Se quiser que a gente responda essa pergunta aí, é lógico aqui assim, eu tenho a minha posição, mas eu entendo que esse tipo de ponto dos dons, ele não vai se desdobrar como o sinergismo, por exemplo. O sinergismo, ele se desdobra distorcendo o caráter de Cristo. O cessacionismo e o continuismo, eu não vejo que ele vai se desdobrar nisso. Então, eu não afirmo jamais que um cessacionista ou um continuista ele é menos cristão ou menos reformado por causa disso. Não. É a visão que ele tem acerca dos dons. Agora, se ele falar para mim que ele acredita que Jesus está implorando para ser aceito, se ele disser para mim que Jesus está batendo na porta do coração do homem, fala assim, olha, me dá uma chance, eu quero salvar você. A pessoa que acredita nesse Jesus aqui não é cristão, não, porque esse Jesus não é o da Bíblia. Agora, eu garanto para você que um cessacionista que é convicto nas Escrituras, um continuista que é convicto nas Escrituras, ele vai afirmar Cristo como soberano, como rei. Então, nesse assunto, não tem como a gente achar uma briga a ponto de romper, tá? Então, eu também não vejo que é necessário a gente fazer esse tipo de rompimento, tá? Só respondendo aí. Agora vamos para o Solas, porque eu até mandei a mensagem para o irmão se teria como a gente ir até às 19 horas. Eu acredito que a gente consiga fazer aqui um apanhado aqui dos 5 Solas. E depois eu vou disponibilizar para o irmão, vou mandar para o irmão 2 slides que eu fiz e que eu dei aqui na igreja sobre história da igreja e história e os 5 solas. Então eu vou mandar para o irmão e aí o irmão pode disponibilizar para esse pessoal que procurar o irmão querendo mais informações, tá? Eu tenho tudo aqui já os slides e eu compartilho e aí vamos fazer rodar esse conteúdo, tá bom? Certo, então vamos lá. Estamos no Sola Escritura. Sola Escritura, meu irmão, Sola Escritura. Nós falamos aqui desse livrinho maravilhoso que muitos irmãos no passado morreram, derramaram sangue para poder fazer com que a gente tivesse ele desse jeitinho aqui. Traduzido na minha língua, no meu idioma, com versículos, com títulos, alguns até com rodapé. Meu irmão, Sola Escritura. O Sola Escritura, ele coloca a palavra de Deus simplesmente como palavra de Deus. Porque quando nós dissemos Sola Escritura, nós estamos declarando para as pessoas que o nosso manual, a nossa regra, aquilo que rege a nossa vida, aquilo que rege o nosso caminhar, aquilo que nos leva a entender a vontade de Deus, é somente a Escritura. Com isso, nós rejeitamos qualquer pessoa que se coloque como sendo fonte de autoridade igual à palavra de Deus. Um exemplo disso é a senhora Ellen White, dos Adventistas do Sétimo Dia. Ela é reconhecida como sendo alguém que tem o espírito de profecia. Ou seja, as palavras dela têm o mesmo peso que as palavras de Paulo. Não. As palavras que estão aqui nesse livro, nos 66 livros, isso é palavra de Deus. Isso é Escritura. Como eu sei disso? Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí muitos podem argumentar, mas Paulo está falando naquele contexto das Escrituras do Antigo Testamento. Sim, Paulo está falando das Escrituras do Antigo Testamento. Só que o apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola também que muitas pessoas distorcem as Escrituras de Paulo porque elas são difíceis de entender. Então, Pedro vai colocar as palavras de Paulo, os textos de Paulo, as cartas de Paulo no mesmo nível que as cartas do Antigo Testamento. Inclusive, eu coloco nesse slide que eu vou disponibilizar os textos de Pedro, onde Pedro fala que nenhuma palavra da Escritura foi dada por vontade humana. Tudo aquilo que o homem escreveu, tudo aquilo que Paulo escreveu, que Isaías escreveu, que João escreveu, Jeremias, tudo aquilo que eles escreveram é palavra de Deus. Quando nós dizemos sola Escritura, nós dizemos assim, olha, Deus fala. Nesse mundo Deus fala, mas ele fala por aqui, ó. É aqui que Deus fala. Eu ouvi um anjo sussurrando no meu ouvido. Cuidado,
ou você está esquizofrênico, ou é o diabo. Cuidado, cuidado com ouvir anjos, ouvir vozes, cuidado. Deus, ele fala através desse livro aqui. Sola Escritura somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente a Escritura é a regra, a autoridade sobre o crente. O que dita o que você tem que fazer? O que dita o certo e o errado? É esse livro aqui, ó. O que dita as suas decisões? É esse livro aqui. O que dita que você tem que fazer isso e não aquilo? É esse livro aqui. Então, esse livro, quando nós falamos só a Escritura, é esse livro que rege a nossa vida. Só a Escritura, somente a Escritura. É tudo que eu preciso para poder viver de acordo com a vontade de Deus nesse mundo. Certo, 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 certo. Então, fica bastante claro que quando estamos a falar mesmo do sola Escritura, devemos olhar que estamos a nos remeter somente nas Escrituras, porque o sola Escritura, ela vai lá indicando a autoridade, ela vai lá indicando a suficiência, ela vai lá indicando a infabilidade e a inerrância, mostrando que a autoridade está na Bíblia, a Bíblia é suficiente, conforme o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diziam, somente o que o Senhor revelou baixa. Tipo, ele estava lá, ali exaltar propriamente a suficiência das Escrituras, manifestando que as Escrituras ela é o suficiente. Então, mostrar que a Bíblia ela não falha, a Bíblia é verdadeira. É claro que essa percepção que os reformadores tinham do sola Escritura combatia propriamente ou diretamente com aquela teologia da igreja medieval daquele tempo. Então, vamos lá partir para o segundo sola, que é o solos Cristo. Vamos lá, solos Cristos. Quando nós pensamos em solos Cristos, nós estamos pensando aí em um meio, em um caminho, tá? Porque o próprio Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele é o caminho que nos leva a Deus. Quando a igreja, ela professa, tempos depois de Martinho Lutero, que somente Jesus Cristo é o caminho, eles estão dizendo assim, olha, nós não queremos o Papa não é o caminho até Deus. Nós não queremos os santos, nós não queremos outros líderes, somente Cristo é o caminho até Deus. A própria Bíblia vai dizer, por vezes, várias e várias vezes. Em Atos, por exemplo, na pregação lá em Atos, os cristãos diziam, olha, esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele se tornou a principal pedra, a pedra angular. Sobre essa pedra angular é que nós precisamos estar estabelecidos. E em Atos diz exatamente isso. Não há outro nome acima dos céus, nem embaixo, nem em lugar nenhum. O que importa é que alguém seja salvo, é somente o nome de Jesus. Então, quando nós pensamos em solos Cristos, nós estamos dando exclusividade à pessoa de Jesus. A pessoa fala assim, poxa, mas eu faço tudo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu ajudo as pessoas. Se você não acredita em Jesus, isso tudo é inútil, isso tudo é em vão, porque Jesus é o caminho, Jesus é o caminho para que a pessoa se achegue a Deus. Como você vai se achegar a Deus? Por Jesus. Então, quando nós falamos solos Cristos, nós estamos falando que Jesus ele é exclusivo. Não há outro caminho. O pastor não é o pedágio. Jesus é o caminho, o pastor é o pedágio. Jesus é o caminho, Maria é o pedágio. Não! Jesus é o caminho, o único caminho. Não há atalhos, não há como cortar esse caminho. Ele é o único caminho. Então, o solos Cristos, ele denota exclusividade à pessoa de Jesus. Não há outra forma de você chegar a Deus. É só por Jesus. Qualquer tentativa que seja feita por santos, por líder, por pastor, por isso, por aquilo outro, é inútil, é em vão. Somente por Jesus. E eu falo aqui, no meu livro eu escrevo, tem muito Jesus por aí. Tem muito Jesus por aí. Tá lá no capítulo dos Solos Cristos. Tem muito Jesus por aí. Muito. Tem o Jesus que está implorando a sua aceitação. Tem o Jesus que é transgênero. Tem o Jesus que é não binário. Tem o Jesus que é homossexual. Tem o Jesus que aceita o pecado. Tem um monte de Jesus por aí. Mas somente o Jesus das Escrituras é o que salva. Somente o Cristo. Como diz Pedro.
Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que somente o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece que Jesus era o Cristo, exclusivo, o Cristo. Então, não existem vários Cristos por aí, mas o Cristo é um só. Certo. Isso está muito claro, né? Está muito patente. Há vários textos que comprovam isso, até Paulo, né? Ele fala que há um mediador, só há um mediador entre Deus e os homens, mostrando a pessoa de Cristo. É claro que quando Paulo fala que o mediador é Cristo, ele já está a ser muito claro que não existe nenhum outro complemento que precisa ser adicionado na obra redentora de Cristo, mostrando que tudo parte da pessoa de Cristo. Aqui tem uma pergunta, são propriamente duas perguntas, mas creio que uma das perguntas, talvez nosso irmão não prestou bastante atenção, tem a ver com a questão mesmo do livre-arbítrio. A pergunta era esta, talvez o irmão não prestou atenção na resposta. E acho que não prestou bastante atenção. Disso, né? A gente acabou falando disso. É que, assim, infelizmente, existe essa mentalidade de que quem nega o livre-arbítrio é orgulhoso, mas não é isso. A Bíblia nunca defendeu o livre-arbítrio. Se usarem esse argumento, por exemplo, Paulo era orgulhoso, Paulo era arrogante, Pedro era arrogante, o próprio Senhor Jesus, que ensinava a soberania de Deus, era arrogante. Então, não se enquadra. Esse argumento não faz sentido. Certo. A irmã Wilma coloca uma questão, não sei se dá para tecer algumas palavrinhas. Dá sim, dá sim. Inclusive no meu livro eu coloco exatamente os apócrifos, tá? São chamados apócrifos. E aí no meu livro, aqui na página 27, está escrito apócrifos. Por que não? E aí eu coloco aqui todos os apócrifos que tem. E aí os apócrifos são Tobias, isso na Bíblia da Igreja Católica, tá? Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1 Macabeus, 2 Macabeus e algumas adições ao livro de Daniel. Agora, por que nós não concordamos? Por que os apócrifos eles não são considerados inspirados? Simplesmente porque eles ensinam coisas que vão contra as escrituras. Eu posso dar alguns exemplos aqui, inclusive, dessas heresias. Por exemplo, em Tobias 6, versículo 1 a 9, nós temos um trecho onde Tobias se encontra com um anjo, e aí nesse encontro que ele tem, ele começa a conversar com o anjo. Tobias ele é orientado por esse anjo, por exemplo, a pegar um grande peixe pela guelra e puxar para si. Assim procede, e em continuação a isso, ele recebe novamente outra orientação do anjo. Olha o que o anjo fala para ele. Abre o peixe, tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração do peixe e o fígado do peixe servirão como remédios eficazes. Aqui, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer, aqui no versículo 7, que se Tobias colocar um pedaço do coração do peixe com fogo, a fumaça desse fogo vai expulsar demônios. Então, olha o ensino desse livro. Está dizendo que a fumaça de um coração de peixe queimado expulsa demônios. A Bíblia vai dizer que a única coisa que expulsa demônio é o nome de Jesus. Então, por que os apócrifos não estão dentro dos livros inspirados? Porque eles vão contra os ensinamentos da Bíblia. Os 66 livros são contrários aos ensinamentos dos apócrifos. Existem outros textos ainda também que vão dizer coisas absurdas, mas nós não consideramos inspirados. Por quê? Porque eles não têm harmonia com os outros livros. Eles falam coisas que vão contra as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. É mesmo isso. Até porque quando vamos estudar essa questão, nós percebemos claramente que os homens que lideram com essa questão, houve muito trabalho. E não foi do nada descartar. Houve muita análise, muito cuidado para até então chegarmos à conclusão, né, de que tem que ser os 66 livros, descartando propriamente
esses livros apócrifos. Então, houve homens sábios, conhecedores das línguas originais, que analisaram, porque todos aqueles homens não é do nada, vamos descartar, não. Houve um estudo e chegou-se a esta conclusão. Então, E assim, meu nós... irmão, você percebe que esse cuidado, esse zelo é doutrinário, porque eles olhavam para a escritura e falavam assim, pô, o que os apócrifos ensinam é contrário às escrituras. Então isso não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é harmônica, ela se harmoniza, ela tem unidade. Os apócrifos não têm unidade com isso. Próximo sola? Certo. Próximo sola? Bom, deixa eu só responder uma pequena pergunta aqui do nosso irmão Joaquilson Almeida. Aula sensacional. Bateja, quando vem ao Brasil? Bom, eu tenho este interesse, esse desejo. Inclusive, o meu passaporte já está pronto. Talvez o que vai faltando é apenas fazer uma poupança, depois de fazer uma poupança como tal, e estar ali no Brasil, mas muito em breve, né? Eu creio que o próximo ano, queira Deus, já vamos lá torcendo, orando ao Senhor para que estejamos ali, né? No Brasil, quem sabe teremos a oportunidade de conhecer ali os irmãos, e creio que vai ser uma bênção. Irmã Wilma, boa aula. Esse livro sobre os 5 solas está bem interessante. Tá sim, minha irmã Wilma. Por isso que prepara só já o teu passaporte. Vamos embora viajar no Brasil. Vamos viver no Brasil. Verdade. Vamos lá para o Sola Gratia. Meu irmão, inclusive, eu acredito que o Sola Gratia e o Sola Fide, eles podem ser abordados juntos pelo simples fato de Paulo colocá-los juntos, né? E eu sempre falo isso nos ensinos que eu tenho dado, que quando a gente pensa em Sola Gratia e em Sola Fide, nós estamos pensando em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos como? Mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então é interessante nós olharmos que a graça e a fé, elas são as duas asas da salvação, por assim dizer. Imagina um pássaro, imagina duas asas desse pássaro. É a graça e é a fé. Então a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos concede a fé. Quando nós falamos que somente a graça salva, nós rejeitamos qualquer obra. Quando nós falamos que somente a fé salva, nós também rejeitamos qualquer obra. É interessante pensar que Martinho Lutero, meu irmão, ele era alguém que tinha muita dificuldade com isso. E lá em Romanos 1, 16 e 17, que é o texto que Lutero tem a conversão dele efetivada ali, é um texto que incomoda muito ele. Ele chega a dizer, em um dos comentários, que está inclusive no slide que eu vou mandar para o irmão depois, ele chega a dizer que quando ele lia aquele texto, ele desejava que aquele texto nunca tinha sido escrito. Ele desejava que o evangelho nunca tivesse sido revelado, porque ele não entendia como que um Deus que é justo e que é santo, ele não condena pecadores, ele condena. Lutero entendia assim, bom, Deus ele é justo, ele é santo. E eu sou pecador. O que Deus justo e santo faz com o pecador? Ele condena. Ele tem que condenar. Aí Lutero falava assim, poxa, mas eu sou pecador. Como é que eu posso ser salvo? É impossível que eu seja salvo. Aí ele diz assim que quando ele entendeu que era pela fé e não pelo que ele fazia, ele fala assim que é como se o céu se abrisse para ele. E toda a escritura começasse a ficar clara. E ele começasse a ver a graça de Deus em todas as coisas. Então, quando Lutero entende que a justificação é pela fé, ele começa a ver a graça em todas as coisas. Então, é o que eu falei. Sola gratia, somente a graça nos dá o entendimento de que é a fé que vai nos justificar diante de Deus. A fé, ela é o meio que Deus usa depois que ele concede a graça. Então, quando Deus é gracioso comigo, ele me dá a fé. E pela fé eu creio nele. É assim que funciona. A salvação age desse jeito. O evangelho, que é o solo escritura, ao ser pregado sobre os solos cristos, que é Jesus, nós temos a compreensão, então, pela graça, que a fé que Deus nos deu é o que faz com que nós sejamos salvos. Os 4 solas aí, bem unidos. Certo. Por isso que só vamos já mesmo falar como Paulo falou em Romanos 1, 17, que vai lá mostrando, né, que o justo viverá pela fé. Então, nós devemos
ver esse texto com muita profundidade, assim como Lutero, ele observando esse texto, ele que estava à procura da salvação da sua alma, é como se fosse o Senhor abriu o entendimento dele, iluminou seus olhos, ele entendeu, não. Sim. Somente pela fé. Sem essa fé, não tem como. Vamos lá responder uma questão ali do irmão. Deixa ver, do irmão Eliel Valdemiro, irmão Cliton. Cliton, aliás, o que fazer quando vimos que uma igreja nega a suprema autoridade das escrituras, a salvação pela fé somente? Meu irmão, foge que é sinagoga de Satanás. Certo. Não tem o que fazer, meu irmão. Se uma igreja nega que a palavra de Deus é a palavra de Deus, isso não é uma igreja. A igreja de Cristo, ela brada sola a escritura. A igreja de Cristo, durante toda a história, bradou sola a escritura. Hoje, a igreja de Cristo continua bradando sola a escritura. Então, se uma igreja nega o sola a escritura, essa igreja não é igreja, é uma instituição religiosa, é um prédio, é uma religião pagã, ímpia. Nada de igreja, nada de Deus. E uma coisa interessante, enquanto o irmão falava, era o seguinte: um dia alguém perguntou da seguinte maneira: Martinho Lutero procurou, essa ideia de Martinho Lutero, essa predisposição, é claro que tudo aquilo partiu da graça de Deus, né? Mas a ideia é qual? Mas a ideia é Martinho Lutero, a reforma que ocorreu com Martinho Lutero, aconteceu Martinho Lutero estando dentro da católica ou fora? Então, o irmão nos levou... Sim, pode falar. Não, vamos lá, depois eu vou procurar unir as peças só para ajudar a esclarecer a questão. O irmão pode falar, depois quero só transmitir aqui alguma coisinha quanto a essa questão. Pode falar. Certo, então, nós vamos observar que Martinho Lutero estava dentro de um contexto. E ele, os olhos deles foi aberto pelo Senhor e ele viu inúmeras coisas erradas. E ele procurou inúmeras vezes ver se as coisas mudassem. E ele deu conta que não está a dar certo. O que ele fez? Ele saiu. Ele saiu. Então, acredito que nós estando dentro, num contexto, né, talvez numa denominação, uma coisa assim do gênero, e nós vamos começar a darmos conta algumas coisas que não batem bem. E nós procurar conversar com os líderes a respeito da situação, e os líderes serem tão arrogantes, tão orgulhosos, no sentido de menosprezar, nós não devemos fazermos muita coisa. Nós devemos sair desta igreja. E alguém pode questionar, e como é que eles vão chegar ao ponto de conhecimento da verdade? Isso é obra de Deus. Você fizeste a tua parte, não deu certo, você vai saindo, você vai orando, e quando houver oportunidade para você conversar com alguns indivíduos desse mesmo local, você vai conversar fora, não necessariamente estar dentro de uma sinagoga para tentar você disseres que vais conseguir mudar. Nós percebemos claramente que muitas denominações, elas têm, é como se fosse, elas estão unidas entre si. Tem a igreja mãe, a igreja chave, que às vezes é difícil elas submeterem. E até eu aqui presenciei uma igreja que, ao procurar submeter a palavra do Senhor, novamente se desvinculou do movimento onde estava inserido. Então, quando uma igreja procurar mesmo seguir, quer dizer que tem que se desfazer, né, de outros grupinhos, a sua igreja mãe, coisa assim do gênero. Então, em situações do gênero, a questão é essa. Eu estou num sítio, já manifestei a resistência, né, extraindo aquilo que Mateus fala sobre coisas preciosas serem lançadas aos porcos, né? Aquelas pessoas que... Porque a palavra é algo precioso. A palavra é algo precioso. Podemos considerar como pérolas. E quando nós estamos a lançar, e são aqueles indivíduos que desprezam
pisam, aquilo é um desprezo total que até algumas vezes eles são capazes de querer nos matar ou nos fazer coisas terríveis. Em situações do gênero temos que sair. E é isso que aconteceu com Martinho Lutero. Ele viu que já não batia certo. E nós vamos darmos conta que ele saindo, ele orava e ele continuava a propagar a palavra do Senhor. E o Senhor fez grandiosas coisas, sem, no entanto, Martinho Lutero estar naquele meio. Então, é isso que nós devemos aqui trabalhar. Aqui, antes de nós entrar propriamente no último Sola Deu Glória. Eu acredito que você respondeu essa pergunta, né? O que você acabou de dizer é exatamente isso, né? Porque não tem jeito, certo, irmãos. A gente vai ter comunhão com quem partilha da mesma fé. Se alguém tá crendo em algo contrário às Escrituras, a gente não vai conseguir continuar tendo comunhão. A comunhão, ela brota da fé, do sola fide. Se a pessoa não acredita no sola fide, se a pessoa não acredita no sola Escritura, não tem como. Não tem jeito. A gente não vai conseguir ter comunhão, ter harmonia. É fato, certo, isso. Certo. E até eu acredito que a mesma pergunta se encaixa, né, propriamente naquilo que eu aqui frisei, porque o irmão aqui vai lá dizendo, será que a doutrina da separação é a única opção a ser aplicada quando o irmão pentecostal percebe que tem falhado na... Então, não tem como, se nós estamos a manifestar, porque eu sempre tenho dito uma coisa para os meus irmãos, nós devemos olhar a oração como um elemento primordial, assim como a palavra, né? Não há uma que é importante que a outra. Todas são importantes, todas são necessárias. Então, chega um momento que nós vamos expor, nós vamos advertir, e vamos ver que há resistência, vamos apreciar que há menosprezo. Então, em situações do gênero, talvez a nossa maior atitude é mesmo só nos achegar diante de Deus, orando para que Deus usa, né, de misericórdia para com aquela denominação, para com aquele indivíduo. E o Senhor sabe, na sua sabedoria, como lidar com aquela situação. Certo? Talvez pode usar um outro instrumento que não seja eu, pode usar um outro irmão. Pode ser que o Senhor, de forma graciosa, vai iluminar de forma extraordinária o entendimento dessa pessoa e essa pessoa faça alguma coisa. Então, a doutrina da separação, ela é necessário. Quando não bate certo, é necessário. Caso ao contrário, fica meio complicadíssimo. Se o irmão quer acrescentar algo nisso, esteja à vontade. Caso não, vamos para o último sola. O sola Deu Glória. Vamos seguir. Sola Deu Glória. É o que eu disse. O sola Deu Glória, ele é a doxologia de Paulo em Romanos 11, no finalzinho do capítulo 11. Lembrando aqui que Paulo escreve Romanos 9, 10 e 11 em uma sequência, em um mesmo discurso. Então, Paulo começa lá no capítulo 9, já expondo a soberania de Deus na salvação. Expondo a soberania de Deus na eleição. Deus, antes da fundação do mundo, executando um plano para salvar o seu povo e para condenar os réprobos também. Aí no capítulo 10, ele vai falar sobre o trato com Israel. E aí no capítulo 11, ele vai chegar ao final dessa conclusão dizendo, poxa, Deus é grandioso. Deus é grandioso, ele é majestoso. Olha tudo que Deus fez. Olha tudo que Deus é. Qual que é o resultado final? E é interessante que esse é o resultado final da nossa vida e, ao mesmo tempo, é o fim principal da nossa vida. Geralmente, as perguntas do catecismo, a pergunta número 1 é: qual que é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, o homem, ele não só é criado para glorificar a Deus, como o final de todas as coisas, a salvação, a consumação, deve resultar na glória de Deus. Então, o Sola Deu Glória, ele tira qualquer tipo de pensamento onde a glória de Deus ela é dada a qualquer outro ser que não seja o próprio Deus e coloca somente no Senhor. É essa a conclusão da reforma. A reforma fez tudo o que fez para no final dizer, o Senhor é glorificado. Foi o Senhor quem fez tudo. O Senhor elegeu, o Senhor predestinou, o Senhor chamou, o Senhor justificou e o Senhor vai glorificar. Ou seja, do começo ao fim, é Deus quem faz tudo. O plano é totalmente de Deus. Portanto, qual é a conclusão da nossa vida?
soli deu glória. Glória somente a Deus. Quando nós falamos do livre-arbítrio com tanta ênfase aqui, é porque o livre-arbítrio ele tenta roubar essa glória. O livre-arbítrio tenta tirar essa glória que pertence somente a Deus. O livre-arbítrio tenta tirar esse mérito que existe em Deus em fazer tudo. Martinho Lutero fez o que fez, virou a Alemanha de cabeça para baixo, virou o catolicismo romano de cabeça para baixo, para no final de tudo dizer, eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Foi Deus quem fez todas as coisas. E aí, eu gosto também da frase do Piper. Nós trabalhamos, nós lutamos, nós fazemos tudo isso. Mas no final nós dizemos que foi a graça de Deus, não fomos nós. Então, Deus é o autor de tudo. Deus é o único que é digno de tudo. O que eu posso fazer? Aí entra a doxologia. Paulo olha para a grandeza de Deus e fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha a palavra de Paulo. Ele fala, eu não tenho para onde correr. A única conclusão que eu chego é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, glória a ele eternamente. Eternamente. Antes do mundo existir, até depois do mundo acabar. Eternamente. Glória eternamente a ele. Esse é o Soli Deo Glória. Sério. Certo. Eu até quando olho para o Soli Deo Glória, eu fico aqui tão admirado, mas tão admirado mesmo. Isso me leva a retroceder, né, no passado e procurar entrar na mente tanto dos pais da igreja, tanto dos pré-reformadores, tanto dos reformadores, tanto dos puritanos, tanto desses avivalistas, coisas assim, todos esses irmãos. E eu fico aqui dizendo que esses homens foram tão usados por Deus, fizeram tanta coisa para a glória do Senhor, mas mesmo assim eles perceberam que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E quando nós olhamos para a vida desses homens, nós deveríamos nos sentir humilhados, ok? Por que eu digo isso? Porque algumas vezes nós, só por fazer uma pequena coisa, queremos nos orgulhar. Vamos imaginar homens que fizeram tanta coisa, homens que sistematizaram muitas doutrinas. Você olha para um Calvino, você olha que todos eles, independentemente de tanto esforço, independentemente de tanta labuta, eles sempre colocaram algo na mente, que é Deus que está operando isto. Que se não fosse a graça do Senhor, nós não iríamos conseguir fazer tal coisa. Então, nós precisamos olhar para o Soli Deo Glória e perceber que todas as nossas virtudes, todo o nosso conhecimento, toda a nossa eloquência, tudo aquilo que nós fazemos no reino do Senhor, é Deus quem está nos sustentar, é Deus quem está nos ajudar. Ai de nós, mas há de nós se queremos retirar por um instante ou por alguns segundos a glória de Deus, Deus irá nos abater. Uma vez que ele falou que ele é contra os orgulhosos, ele mostra que nós devemos ser humildes. Então, o Soli Deo Glória é a somatória. É como se fosse 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, o Soli Deo Glória vem, coloca ali a resposta de todo esse resultado. Todo esse resultado converge na glória de Deus. Por isso que eu falo que tanto o Sola Escritura, tanto o último Sola, eles têm um peso, mas um peso mesmo muito maior. Por quê? Se eu compreendo, por exemplo, se eu creio na Sola Escritura, não terei dificuldades em aceitar o Sola Escrito, porque eu creio. Se eu acredito se eu creio no Sola Escritura, não terei dificuldade em acreditar que a justificação é pela fé, que a salvação é somente pela graça. Então, é disso que nós aqui devemos sempre manifestar. E para os irmãos que estão nos acompanhando, quem tiver as últimas perguntas, pelo menos são mais oportunidades de 2 perguntas. Caso não houver, o irmão aqui poderá concluir, poderá tecer algumas palavrinhas e vamos lá encerrar. Mas enquanto isso, talvez o irmão pode
dar já as palavras, sim. talvez, enquanto esperamos, que pelo menos mais 2 perguntas e fechamos. A conclusão dos 5 solas, meu irmão, é o que eu coloco aqui nesse livro. No fim das contas, essas doutrinas que nós professamos, elas precisam ser vividas. Quando alguém chega diante de mim e fala para mim assim, olha, eu ouvi uma voz me falar, o Espírito Santo me falou aqui, ó. A gente tem que falar assim, peraí, mas ele falou como? O que ele falou? Eu preciso viver o solo escritura e falar assim, meu irmão, para de ficar buscando aí fora, para de ficar buscando aí, ó, no meio desse misticismo. Busca na escritura. Deus vai falar com você de maneira sobrenatural. Deus vai falar com você de maneira miraculosa. Mas nunca se esqueça que o meio pelo qual ele vai falar é esse livro aqui. Quando nós pensamos em sola fide, nós precisamos dizer para as pessoas o seguinte, olha, não adianta você fazer as coisas achando que você vai obter de Deus. Deus ele não vai te dar porque você fez obras. Deus ele vai te dar porque ele é gracioso. Esse é o ponto. E por fim, a glória de Deus que tem que ser vivida é uma glória que precisa ser manifestada nas nossas palavras. Quando eu recebo um elogio de alguém, eu preciso dizer assim, olha, eu me esforcei, mas é o seguinte, se Deus não me capacita, eu não faria nada. Então, o Soli Deo Glória tem que ser vivido. Os 5 solas precisam ser vividos. É assim que eu concluiria. Amém. No Facebook, como gostam muito de treta, assim já estão a levantar questões. Sim, eu sou supra com força, na veia. Pronto, respondido. São situações. Uma das perguntas, a penúltima pergunta é essa do irmão. Assim como o irmão defende, como é que é? Eu entendi. É que assim, a defesa da pena de morte, sim, ela é defendida pelos reformadores. Eles defendiam a pena de morte em caso de crime hediondo e não em qualquer caso. Então, a pena de morte era algo bem específico. Apenas crimes hediondos, tá? É aí que se aplicaria. Essa é a resposta. Certo. Perguntas? Bom, concluímos com a nossa live. Novamente agradecendo ao irmão por tirar um tempinho para falarmos a respeito desse assunto. E esse não vai ser o primeiro convite. O irmão pode mesmo colocar isso em mente, esse não vai ser o primeiro convite. Creio que essa é a minha previsão, pelo menos esse mês não vai acabar. Poderemos, de acordo com a agenda, coisa assim do gênero, ver se vamos mais marcar uma outra live, que depois vamos lá pensar em qual tema nós poderemos aqui tratar. E também agradecer a todos os irmãos que participaram ativamente no nosso bate-papo. Temos o nosso irmão Carlos, a nossa irmã Wilma, o nosso irmão Eliel, o nosso irmão Elídio maravilhoso, a nossa irmã Liliane, o nosso irmão Jaquilson, irmãos que participaram bastante, e outros que talvez poderão, o irmão Bertolucci também, o irmão Kim, o irmão Manuel, o irmão Vicente, a irmã Buta, e a todos os irmãos que participaram. Quero manifestar os meus votos de agradecimento, que continuam dando aquela força, e a sugestão já da nossa irmã Wilma esse tema sobre o pastorado feminino. É o seguinte, eu queria muito fazer essa live já há muito tempo com você. Sabe que eu tenho uma estima muito grande. Como eu falei, sou grato porque se eu publiquei meu livro, pode ter certeza que o irmão fez parte disso também. Lá atrás, ao me direcionar para a editora, foi crucial. Graças a Deus por isso. Então, eu agradeço o convite, agradeço por ter participado. Espero sim que a gente faça uma outra live, vamos combinar. Acredito que esse horário aqui seja um horário bacana, exatamente para que os irmãos possam assistir
não fica muito tarde. Eu tentei fazer o mais cedo possível. Aqui eu saí do trabalho 5 horas, cheguei em casa, já ajeitei aqui para que a gente pudesse fazer a live, exatamente para que todos os irmãos pudessem participar. Certo. E, meu irmão, a sugestão da irmã Wilma, eu gostei tanto, mas eu gostaria que nós falássemos dessa live, mas gostaria de ter presente tanto o irmão como outro irmão, aquele outro irmão, só que eu esqueci, porque na live do irmão tinha dois irmãos. Tinha o que entrou na última. Então, gostaria de vos fazer o convite, vocês os dois aqui. Depois, procura conversar com ele, falar um pouco da minha pessoa. E vamos verificar a questão a questão do tempo do irmão. Vamos agendarmos a live os três. Creio que essa vai ser... essa será a live mais esperada pelos irmãos angolanos, que é sobre o pastorado feminino. Então, irmão, conversa com ele. Se ele usa o Facebook, depois me envia também, vou fazer pedido de amizade para quando chegar o dia, estaremos os três, né? Vou lá direcionando perguntas ali, vai ser um bate-papo maravilhoso. Então, ali fica a ideia da próxima live, meu irmão. Beleza. Combinado, então. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá bem. Deus abençoe todos os irmãos. Estou à disposição. Amém. Amém. Com licença.